Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, semana começando aí, né, muitas informações do Vasco, né, jogadores de saída do Vasco. O Vasco aí que liberou alguns jogadores. Vamos falar aqui também da situação envolvendo reforços, o argentino Germancano e muito mais agora pra vocês. Mas já vai aí explodindo o vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre por dentro aí das notícias e grandes novidades do Vasco, né? Agora que o Vasco anunciou o Zé Ricardo como técnico, né, as coisas devem começar a funcionar agora no nosso clube, devem vir contratações e pra você não perder nada, ficar por dentro de todas essas informações, é importante você se inscrever e ativar o sininho aí. Pessoal, o Vasco tenta aí resolver a situação do argentino Germancano. Os seus representantes esperam resolver essa situação entre hoje e amanhã com o Vasco para decidir o futuro do jogador. Vale lembrar que o jogador não está no Brasil, ele está visitando o seu ex-clube Independiente Medellín lá na Colômbia. Será que o argentino Germancano já está lá para tentar ver se tem uma possibilidade dele retornar ao clube que ele defendeu durante muito tempo, que ele foi aí considerado a máquina de fazer gols? Vamos ver, né? O Vasco, pelo jeito, não dá mostras que irá renovar com o Germancano. Tem essa dívida aí com o atleta de 3 milhões de reais. E, infelizmente, o Vasco não tem de onde tirar esse dinheiro. O Jorge Salgado não tem competência nem para conseguir esse dinheiro aí para o Vasco pagar e talvez renovar com o Germancano, né? A situação tá complicada. Eu acho que ele não vai ficar no Vasco. Já venho falando disso aqui há muito tempo aí aqui nos nossos vídeos, né? A gente tem sempre que ser realista com o torcedor, né? Não tentar vender ilusão pro torcedor, porque as coisas não estão funcionando dentro do Vasco e o Germancano provavelmente, praticamente mais de 90% de chance, não irá continuar vestindo a nossa camisa, né? O Vasco tenta resolver a situação também de outros jogadores, né? Como a gente já falou aqui ao longo da semana passada, também o Daniel Amorim, que vive uma situação parecida quando o Cano, o torcedor, quer a permanência dele, só que ele pertence a Tombense, né? E o Vasco até o momento não teria procurado o Clube Mineiro e nem o Daniel Amorim para tratar dessa renovação. Vale sempre lembrar que o Daniel Amorim sequer ficou no banco de reservas no último jogo da Série B contra o Londrina e ele tinha plenas condições, não tinha terceiro cartão amarelo, era só entrar dentro de campo. Ele não entrou e com certeza eu acho que o Vasco também não deve renovar o contrato com esse jogador. Até de que dois jogadores deixaram o Vasco nessa segunda-feira, né? Um a gente já sabia que tinha férias estendidas, né? Que foi o Zeca. Ele já se despediu aí do torcedor vascaíno nas suas redes sociais e dando a entender que ele não ficará no Vasco mais para a próxima temporada. Isso já era meio que óbvio, né? E o outro jogador é o volante Rômulo. O Vasco anunciou oficialmente a não renovação de contrato do atleta, que se encerra agora no próximo dia 31 de dezembro e ele irá sair do nosso clube, né? O Rômulo, que foi aí bastante vitorioso na sua primeira passagem com a camisa do Vasco. O jogador teve inúmeras lesões na sua carreira, resultou nesse péssimo futebol que ele apresentou com a camisa do Vasco, muito contestado, muito mal essa contratação, né? O Vasco que tirou ele de um clube japonês que estava perto de contratar ele, ele veio pro Vasco e não deu certo, não jogou absolutamente nada, não foi o que o torcedor esperava. O Vasco pagou caro com essas péssimas contratações do Alexandre Pássaro e agora o Jorge Salgado parece que está tentando corrigir os erros do passado cometidos aí pelo Alexandre Pássaro, que obviamente o Salgado também tem culpa porque ele deu carinho, porque ele contratou esses jogadores também e com certeza agora ele está tentando corrigir esses problemas aí que fizeram o Vasco ficar na segunda divisão mais um ano, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Germancano, que diga-se aí alguns que tem proposta até do Urubu, meu amigo. Será? Também outros times da Série A como o Corinthians, Santos também tem interesse no jogador. Também deixa aí nos comentários o que você achou da saída do volante Rômulo e também do lateral Zeca do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que está muito perto de anunciar aí a sua coordenação, né, que deverá ser composta aí pelo Fernando Praz, né? O Fernando Praz chegará aí para trabalhar na diretoria do Vasco, ser meio que um coordenador técnico aí do clube, né, coordenador de futebol. Também o Carlos Brasil, gerente aí da base do Vasco há muito tempo, né, que trabalhou muito tempo nas categorias de base do Vasco e está atualmente no Corinthians, deverá retornar ao clube, né? O Carlos Brasil foi a indicação do Zé Ricardo na época que o Zé Ricardo trabalhou no Vasco, o Vasco contratou ele para aquela época e ele deu muito certo na base, né? Agora não sei como que vai ser no profissional, ele deverá retornar ao nosso clube para ocupar um cargo também na diretoria de futebol, só que profissional do Vasco, não tem experiência na área, vai ser a primeira experiência dele, tanto aí do Fernando Praz e também do Carlos Brasil. Isso só me diz uma coisa, né? Apesar de ser pessoas profissionais, pessoas competentes aí no que eles fizeram na sua carreira até então, não sei se vai dar certo porque não tem experiência. E isso para mim traduz bem o que é a grande incompetência que gere hoje o Vasco do Jorge Salgado, né? Lamentável como que está essa situação
situação, o Vasco não consegue contratar profissionais de gabarito, profissionais já experientes, aí no mercado fica contratando, dando oportunidades para profissionais aí que estão se iniciando na área aí da diretoria de futebol e essas coisas, como a gente viu com o Alexandre Pássaro, né, que não deu nada certo, né, o Alexandre Pássaro que foi chutado do São Paulo, o Vasco pegou ele no colo, abraçou ele, amansou ele e demitiu no final, porque a falta de experiência falou muito alto e o Vasco pagou caríssimo com as escolhas do presidente Jorge Salgado e tudo indica que mais um ano deve pagar caro, cara, a gente espera que não, tomara que não, eu torço pelo Vasco, quero ver o Vasco de volta na primeira divisão, porque eu não aguento mais ver jogo do Vasco contra Sampaio Corrêa, que eu não aguento mais ver jogo do Vasco contra Londrina, não dá mais, meu amigo, não dá pra ver mais esse tipo de jogo, a gente quer ver o Vasco lutar por coisa grande e infelizmente na mão do Jorge Salgado tá difícil o torcedor voltar a sonhar, voltar a ter uma esperança, né? Deixa aí nos comentários se você acha interessante a contratação aí tanto do Fernando Praz e também do Carlos Brasil que podem retornar ao clube. Bom, pessoal, com a chegada aí do Zé Ricardo, né, vários reforços começam a ser especulados no Vasco, né, ele estaria de olho em alguns jogadores para indicar aí a diretoria do Vasco, já estaria fazendo esse trabalho, tanto de limpeza de alguns jogadores do elenco, a famosa barca, né, que a gente já está falando todos os dias aqui, de vários jogadores deixando o Vasco, e também de contratações, nomes são especulados a todo momento, ontem um nome muito forte foi especulado e foi o do goleiro Jailson, goleiro de 40 anos que está de saída do Palmeiras, não teve seu contrato renovado com o Verdão e deverá ficar livre no mercado e o Vasco surge aí como um grande interessado de acordo com o site Goal.com. Pode ser que o Vasco, quem sabe, tente essa contratação. O fato é que o empresário do jogador deu uma entrevista e disse que não existe nenhuma proposta do Vasco ainda para contratar o jogador e vamos aguardar os próximos dias. A gente que já falou aqui de outros nomes especulados para serem goleiros do Vasco na próxima temporada, Matheus Cavicchioli do América Mineiro, o goleiro Júlio César teria sido oferecido ao Vasco e também o Marcelo Lomba em fim de contrato com o Internacional. Isso desses aí, na minha opinião, é o que tem maior qualidade, apesar de ter idade bem avançada, mas ele é reserva do Everton, né? O Everton é goleiro que vai disputar a Copa do Mundo aí com a seleção brasileira, mas é um baita goleiro, na minha opinião, mesmo com 40 anos, é um goleiro que joga em alto nível, seria uma boa contratação sim, não pensando a longo prazo, mas a curto prazo aí, pro Vasco voltar para a primeira divisão, para tentar fazer um ano mais seguro, sem susto, né, Lucão? Sem jogar adiantado, sem tomar gol de cruzamento, tomara que isso aconteça, a gente espera que venha um goleiro mais seguro aí pro Vasco. Também hoje de manhã é uma notícia que me surpreendeu bastante, cara. De acordo com as informações aí do Bem Paraná, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Luciano Castan, meu amigo. Olha só, podemos ter a dupla Leandro Castan e Luciano Castan jogando no Vasco, né? O irmão do zagueiro do Vasco tem 32 anos e ainda não renovou seu contrato com o Coritiba. Inclusive, teria uma proposta de renovação com o Coritiba, mas analisa a proposta de outros clubes e o Vasco surge aí na parada como um dos interessados aí para a contratação do Luciano Castan. Mas você fazendo uma análise friamente, né, o Luciano Castan foi um dos melhores zagueiros aí da competição da Série B do último Campeonato Brasileiro, né, de 2021, foi um dos melhores. Tanto que o Coritiba voltou aí e ele fez muitos gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que ele apresentou aí nesse último ano, ele jogou muito mais que o nosso zagueiro titular e capitão do Vasco, Leandro Castan, né? Não sei se o Vasco vai prosseguir, vai fazer uma proposta oficial para contratar esse zagueiro. O sonho, lógico, dos dois é jogar junto, né? Também do pai dos jogadores, é jogar juntos, né? E tem essa possibilidade de jogar no Vasco, já que o Leandro Castan tem contrato com o Vasco e que tudo indica que ele deverá permanecer no Vasco. Não vi nenhuma especulação ainda para ele deixar o Vasco, somente quando ainda estava tendo a Série B, né, que o Fortaleza surgiu como um dos interessados para contratar o Leandro Castan, mas não avançou, não tem nenhuma proposta oficial. Ele tem contrato até o final de 2022 com o Vasco, apesar do torcedor vascaíno querer ver ele longe do Vasco, fora do Vasco, para ontem, mas ele tem contrato e eu acredito que o Zé Ricardo não irá dispensar tão facilmente assim o Leandro Castan, a menos que ele queira deixar o clube, né, porque não tá tendo clima, não tá tendo mais ambiente para o Leandro Castan seguir no Vasco, né, e agora pode ser que o irmão dele venha parar no nosso clube, o irmão dele que já jogou em vários clubes aí, times pequenos aqui no Brasil e time grande que ele jogou no Santos, também jogou já na França, jogou bem com a camisa do CSA e também do Coritiba, né? Os times que ele teve mais destaque aí, né? O CSA e o Coritiba e que apareceu de vez no cenário nacional aí, como irmão do Leandro Castan, né? Vamos esperar ver se o Vasco vai prosseguir nessa negociação, outros nomes são especulados diariamente e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal para você ficar sempre por dentro aí de quem o Vasco tá querendo contratar, quem são as possibilidades de reforço para a próxima temporada.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos. E é nóis, Vascão!